O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados, e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Pelo Evangelho anunciado, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Reverendíssimos Padre Francisco Papa, também Padre Felipe Lovison, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, e também a você que nos acompanha através da TV Nazaré, das emissoras de rádio e da internet. Hoje a Igreja começa o chamado mês vocacional, 1º de agosto. Mas afinal, o que vem a ser vocação? Vocação é um chamado, e esse chamado deve ser respondido através do amor. Por isso que todo vocacionado é aquele que fez uma opção de amor. Por que ele fez essa opção de amor? Para responder a Deus. Porque quando nós lemos o capítulo 4 da primeira carta de São João, versículo 8, nós vemos que Deus é amor. Ou seja, é este amor que convida a cada um de nós a fazermos e a transformarmos este mundo tão desigual. Ou seja, passar para este mundo toda a bondade, todo o amor e, consequentemente, a misericórdia de Deus. E este trabalho não é somente para aqueles ou aquelas que abraçaram a vida religiosa ou a vida sacerdotal, mas é para todos aqueles que foram batizados, porque todo batizado, ele é por excelência um vocacionado, um chamado por Deus para ser anunciador e propagador da sua palavra. Vimos na primeira leitura de hoje o profeta Jeremias, que está fazendo aí uma denúncia contra as instituições do seu tempo. Ou seja, Jeremias é aquele que combate a hipocrisia daquelas pessoas que pregavam uma coisa, mas vivia outra. E é justamente este trabalho profético de Jeremias que Jesus depois vai dar pleno cumprimento em sua vida. E assim como Jeremias e tantos outros profetas que não foram recebidos em sua pátria, que não foram compreendidos por sua família, Jesus também sofre a mesma perseguição. Por isso que no final ele vai dizer: um profeta não é bem recebido em sua pátria e também por sua família. Quantas das vezes nós encontramos pessoas, pais, mães, irmãos e irmãs, que querem evangelizar a sua família, trazer a sua família de volta para a igreja, mas muitas das vezes não são compreendidos e não são entendidos. Mas a missão deve terminar
Não, pelo contrário, ela tem que ser uma missão perseverante, uma missão insistente. Por quê? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Nós também devemos ser assim, sermos insistentes, ou seja, chamar as pessoas, convidar as pessoas para também abraçar esta grande missão que é a palavra de Deus, ou seja, ser também um anunciador dessa palavra a tantos e tantos rincões, né? Somos convidados a sermos anunciadores, assim como foi Maria. Quando nós lemos o primeiro capítulo de São Lucas, versículo 38, Maria, quando é chamada por Deus para ser a mãe do Salvador, ela vai responder: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nós também, ao sermos chamados, nós devemos ter esta resposta de Maria, uma resposta humilde, uma resposta simples, mas uma resposta sincera. Aí você pode dizer: padre, mas este chamado à vocação é somente a vida religiosa, a vida sacerdotal? Não, mas é um chamado à vida matrimonial, ou aquela vida que a pessoa opta por ser solteiro ou solteira. Sim, para ser solteiro ou solteira a pessoa precisa e necessita também ter vocação. Por quê? Porque senão ela não vai viver este chamado de Deus para a sua vida, assim como a vida matrimonial. A vida matrimonial também é uma vocação, é um chamado de Deus. Mas para manter esta vocação, este chamado de Deus, o que a pessoa precisa fazer? É necessário uma vida intensa de oração, ou seja, colocar e continuar confiando na providência de Deus, para que a pessoa nunca desanime do seu chamado, mas continue ali firme com o seu propósito. E oração nada mais é do que conversar, dialogar com Deus. Ou seja, não é um monólogo, só eu que falo e Deus me escuta. Não, tem que ser um diálogo. Ora eu falo, ora Deus também me fala. E nós sentimos esta voz de Deus em nosso coração. Por isso que precisamos ter um coração aberto para acolhermos e entendermos a palavra de Deus. E justamente hoje, a primeira sexta-feira do mês, nós dedicamos ao Sagrado Coração de Jesus. E a grande ejaculatória que o apostolado da oração nos ensina é justamente este, Senhor Jesus Cristo, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Ou seja, somente um coração simples, um coração misericordioso, um coração acolhedor, é que consegue ouvir e entender o chamado de Deus. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã, de receber em sua vida este chamado de Deus. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã, de dizer sim a Deus, porque Deus, quando te chama, Ele se coloca ao seu lado, Ele se coloca ali à sua disposição para te ajudar. Nós encontramos tantos irmãos e irmãs que neste momento estão padecendo por algum tipo de enfermidade. Muitos estão nos acompanhando através da televisão, ou mesmo através do rádio ou da internet. Você que está padecendo por uma enfermidade, você deve enxergar aí o amor de Deus na sua vida, porque você também foi chamado. Porque através do seu sofrimento, você está convertendo a si mesmo, mas também convertendo a tantos e tantos que estão à sua volta. Vendo o seu sofrimento, eles estão enxergando ali o quê? O amor de Deus, a misericórdia de Deus. Por isso, você que me acompanha neste momento pela televisão e que se encontra enfermo, coloque nas mãos de Deus, agradeça a Deus, porque você é um instrumento de salvação para tantas e tantas pessoas. Não é somente para você, mas também para a sua família, os seus amigos. Deus tem um grande propósito para você. Não desanime, meu irmão, minha irmã. Acredite, Deus fará maravilhas em sua vida,
mas é preciso que você se abra a Ele, se abra ao seu amor, se abra à sua bondade, se abra à sua misericórdia. Que Deus nos ajude e nos proteja hoje e sempre. Amém.